Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Com base na Bíblia, nos ensinamentos deixados por Jesus Cristo, a Igreja Católica tem o matrimônio como indissolúvel. Mas apesar do juramento feito no altar, muitas pessoas não se casam tendo consciência desse sacramento. E pelos mais diferentes motivos, não levam adiante a vida a dois. Após o divórcio, quem deseja vivenciar a sua fé dentro da instituição se vê em uma situação delicada. Nesse momento, conseguir a nulidade do casamento pode ser a chance de recomeçar. Quer saber mais sobre o assunto e como funciona esse processo? Acompanhe agora em nossa boa conversa. E a conversa de hoje é com o Padre Saulo, ele que é juiz auditor e ponente nesse processo de nulidade, tanto na Diocese de São João del Rei, como também na Arquidiocese de Juiz de Fora. Mas antes de começar a nossa conversa, convido você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dar like no sininho, para receber notificação assim que a gente publicar um vídeo novo. Padre, fala pra gente, aquela frase de quem Deus uniu, o homem não separa, tem uma nova vertente com o processo de nulidade, né? Bem, primeiramente a minha saudação a todos. Essa pergunta sua, ela tem um significado muito profundo, Lucas. Pelo seguinte, não é? O entendimento é de que o matrimônio é indissolúvel. Isso é um princípio fundamental, né? É uma condição que quando a pessoa se une, o homem e a mulher se unem, naturalmente é com o compromisso de viver a vida toda. No entanto, existem determinadas condições em que o casamento pode se tornar nulo, ou seja, ele tem algum vício que o leva à nulidade. Então, eu queria ver isso agora. O que leva a um processo de nulidade? O que é uma causa para se anular um casamento? Exato. Nós temos muitas causas que podem dizer que o casamento está nulo ou foi nulo desde a origem. E, naturalmente, é preciso nós termos por base, inicialmente, que a Igreja não anula casamento. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes acham, né? Eu vou pedir anulação do meu casamento. Isso não existe. A Igreja vai declarar o casamento nulo após analisar todos os fatores através de um processo, né, que é iniciado perante o Tribunal Eclesiástico, e os juízes vão analisar tudo quanto for apresentado ali para verificar se esse casamento foi válido ou se ele foi celebrado com algum tipo de vício que o levou à nulidade. Então, a indissolubilidade matrimonial é uma condição que não foi abolida pela Igreja. Isso tem que ficar claro, porque nós apenas analisamos e vamos dizer se houve validade ou não. E se não, se houve um vício, esse casamento foi nulo, a Igreja então declara a nulidade dele. Então não é todo mundo que entrar com esse processo que vai ter o casamento lá? Não. Nós vamos analisar, né, verificar documentos, a prova documental, vamos ouvir testemunhas que são apresentados pela parte que propõe o pedido, chamada parte demandante, e a outra parte, né, chamada parte demandada. Então nós vamos, tanto as testemunhas são apresentadas pelo demandante, quanto também podem ser apresentadas pela parte demandada. Então nós vamos ouvir as testemunhas e naturalmente vamos chegar ao final a uma conclusão, analisando documentos, a fala do demandante, a fala da demandada e tudo aquilo que as testemunhas nos trazem, para verificarmos de fato se houve ou não algum vício que declarou esse casamento nulo. E cada caso é analisado de uma forma diferente, né? Que tem uma forma breve, que se diz, de um processo. Não, nós temos o seguinte, nós temos o rito ordinário, é o que sempre nós estávamos acostumados, e a partir do ano de 2015 para cá, o Papa Francisco, ele publicou um motu próprio, Mitis Iudex Dominus Iesus, é um motu próprio que foi expedido por ele, em que ele institui o rito breve.
Esse rito breve não é para facilitar a nulidade matrimonial, não é isso não. E nem é breve temporal, né? Não, o rito ele é breve, sim, é temporal, o mais breve possível para ser expedida a sentença. Mas o que ocorre é o seguinte, no rito breve, as partes estão de acordo, assinam em conjunto o libelo, o pedido inicial, ou então, se apenas uma parte assina, a outra é chamada depois para verificar se está ou não de acordo. E pode-se ouvir aí alguma testemunha, né? E neste caso, não é o tribunal interdiocesano que vai julgar, mas é o bispo diocesano que é o juiz. É interessante isso aí, porque sempre o bispo foi o juiz na sua diocese, mas o tribunal, para julgar os processos breves, foi instituído por este motu próprio do Papa Francisco em 2015. Sim, então eu até mesmo ia perguntar ao senhor sobre esse novo formato, que é 2015, mas não deixa de ser ainda uma novidade para muitas pessoas que enfrentavam vários processos longos e hoje é realizado de uma forma mais curta, né? Exato. Não são todos os processos que são levados ao rito breve. Não são todos. São aqueles que, como eu disse, né, em que as partes estão de acordo, são uníssonas naquilo que manifestam, que relatam, e não existe nenhuma dúvida. O fato não pode trazer nenhuma dúvida. Então, é claro que na diocese, sendo o bispo o juiz, ele vai se servir de algum padre, que ele vai nomear para ouvir as partes ou então testemunhas, e ele é que vai assinar a sentença. E como que funciona um processo normal? O procedimento dele? É o seguinte, olha, nós temos que compreender que quando a parte pretende pedir a declaração de nulidade matrimonial, a parte entra com um pedido chamado libelo, libelo introdutório, libelo inicial. Esse libelo é enviado para, no nosso caso aqui, para o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Juiz de Fora. Lá, o vigário judicial analisa, ele que vai verificar se aquele processo ele pode tramitar pelo rito ordinário ou pelo rito breve. Então, a gente percebe que existem muitos processos que podem tramitar no rito breve. Mas a coisa ainda não engrenou aqui na nossa diocese, não é? Ainda não temos aqui um tribunal dessas causas breves aqui na diocese de São João del Rei. Isso até o Dom Eudes, nós conversamos muito sobre isso, mas ainda não houve um momento propício para a instituição desse tribunal breve aqui. Mas então, depois que a pessoa entra com esse libelo chamado inicial, perante o Tribunal Interdiocesano de Juiz de Fora, ele vai ser analisado e a outra parte será intimada a se manifestar. Ela vai contestar a ação e depois será ouvida posteriormente pelo juiz auditor. Naturalmente, sendo aqui da Diocese de São João, é aqui na Câmara Eclesiástica. Agora, é preciso verificar o seguinte, às vezes, a parte contrária, ela não quer participar. Isso é importante saber. Ela não quer. Isso aí não tem nenhum problema. Se a pessoa não quer participar, ela é declarada nula a sua participação, por livre e espontânea vontade, ela não quis vir, não é? E o processo continua. É ouvido o autor, no caso aí o demandante, as testemunhas, e depois nós vamos analisar tudo isso aí. Agora, é importante, Lucas, saber o seguinte, a igreja é muito rígida com essas questões. Nós sempre temos uma perita ou um perito, né, que é um psicólogo, que ele vai analisar os autos, ouvir as partes, né, para verificar se houve algum problema ali que pode dar um respaldo para os juízes que vão julgar. E, naturalmente, existe o defensor do vínculo. O que é defensor do vínculo? É aquele que não concorda com a nulidade matrimonial. Ele sempre vai se opor. Ele nunca vai falar, pode declarar nulo. A não ser um caso ou outro quando a coisa é nítida, né? Mas, fora isso, não. Ele sempre estará se posicionando contra e mostrando elementos contrários, porque ele defende a manutenção da união conjugal. Você entendeu? Então,
você verifique bem, ó. Inicia-se com a petição, é ouvida a outra parte, forma-se ali o processo com documentos, e naturalmente são ouvidas testemunhas. Ao final é nomeado um perito, uma perita, que é um psicólogo ou uma psicóloga, e também a manifestação, o parecer do defensor do vínculo. Aí que entra o juiz para dar a sentença. Padre, ainda existe caso que é necessário encaminhar para Roma? Existem sim. Ocorre o seguinte, veja bem, eu ia completar aqui dizendo o seguinte. Sim. Quando nós julgamos um processo pelo rito ordinário, que é através do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Juiz de Fora, é preciso a gente compreender o seguinte, o julgamento é feito por 3 juízes, né? Um juiz que é o relator, o outro juiz, vamos chamar assim de vogal, né? É aquele que também dá a sentença, mas geralmente ele acompanha o relator, maior parte das vezes, e o juiz presidente, que é o vigário judicial do Tribunal de Juiz de Fora. O que ocorre? A sentença é dada e depois é levada, no caso, para o arcebispo. Ele que, digamos assim, dá a assinatura final. Agora, depois que foi publicada esse motu próprio do Papa Francisco, apenas houve uma modificação muito grande no rito processual. Então, antes era necessário, digamos assim, o Tribunal de Juiz de Fora deu a sentença, automaticamente ele tinha que ir para um outro tribunal de apelação, segundo grau, chamado de segundo grau. No nosso caso era Belo Horizonte, era obrigado. E agora com essa modificação processual desse motu próprio do Papa Francisco, a partir do momento que a sentença é dada aqui em primeiro grau, ela é executiva. Acabou. Regionalizou. Acabou. Entendeu? Então, ocorre o seguinte, claro que tem um prazo, depois de 15 dias. Sim. Se por um acaso a outra parte não concordar, ou alguma parte do processo, por exemplo, o defensor do vínculo, ele não concordar, ele pode recorrer. Ele recorre no prazo de 15 dias ao juiz da causa, no caso, em Juiz de Fora mesmo. E depois de 30 dias ele pode recorrer ao tribunal de segundo grau, que seria, no nosso caso, em Belo Horizonte. Você está entendendo? Agora, existem casos em que o pedido pode ir para Roma. Quando existir aqui, no primeiro e segundo grau, qualquer tipo de digamos assim, de desentendimentos processuais, isso pode ir para Roma, na rota romana, né? E casos também específicos que são determinados pelo Código Canônico, que são levados ao Sumo Pontífice, né? Isso está estabelecido no Código Canônico. Aí seria necessário abrir o código para a gente verificar ali quais são esses casos, né? E, padre, em questão temporal, existe uma média de tempo da maioria dos casos mais comuns, assim dizendo? Veja bem, o que ocorre é que o processo deve ter uma tramitação pelo menos rápida, é o que se espera. No entanto, a quantidade de processos é muito grande, então vai acabar dilatando esse prazo aí, entendeu? Às vezes um processo fica aí, olha, tramitando durante 1 ano, ou até mais. Nós temos processos aí que tem 2, 3, 4, 5 anos. Agora, o problema, às vezes, não é do tribunal propriamente dito. O problema é que não se consegue, às vezes, uma testemunha ser ouvida, entendeu? Você intima, porque no tribunal eclesiástico não é como na justiça comum, na justiça civil. Lá, por exemplo, se você é intimado a comparecer perante o juiz para ser ouvido num processo, você tem de ir. Se você não for, eu até reclamo muito isso, você é buscado debaixo de vara, que se chama, né? Ele manda a polícia buscar você. É assim, o juiz manda a polícia atuar nesse caso aí. No nosso caso, não, você intima. Se a pessoa não quer comparecer, ela não comparece. Aí vai atrasando o trâmite processual. Você compreendeu? Então, a gente luta muito contra isso. Nós estamos tentando colocar em dia essa quantidade tão grande de processos que nós temos, mas às vezes não depende só da gente. Há poucos dias, vou contar um caso aqui específico, sem citar nomes, é claro, um padre me pediu para olhar um processo de um paroquiano dele. Ocorre que esse processo deu entrada em janeiro,
Só que até hoje não foi possível ouvir a parte demandada, a mulher da pessoa, do senhor, entendeu? Quer dizer, enviamos para a paróquia e vai ser ouvida lá. Vamos ver se a gente consegue assim. Olhem bem, janeiro até agora, olha o longo prazo que demorou sem ter sido ainda ouvida a parte demandada. Você compreendeu? E isso retarda todo o processo. Todo. Porque depois dela é que vai para o Tribunal de Juiz de Fora, que ele então vai formular a dúvida da causa sobre a qual nós vamos trabalhar, aí vai nomear o defensor do vínculo, depois vai trazer para nós o pedido para ouvir as testemunhas que foram arroladas pela parte. Você entendeu? Aí o tempo vai... Sem dúvida. Padre, longe. Esse tema é riquíssimo, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas e questionam isso. E queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos acompanhando como que funciona para iniciar um processo, o que é preciso. Mas antes dessa resposta, convido você novamente a se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e qualquer dúvida também pode comentar aqui nos comentários que nós vamos tentar dar a resposta. Ok, Lucas, olha, a partir do momento que a pessoa... É muito comum a pessoa se casar e, de repente, às vezes a pessoa não sabe, acha que isso aí não é normal, né? Não acontece na minha casa, aquele princípio. Mas a gente está cheio de casa, o elemento casa, às vezes por uma circunstância que o leva a se unir em matrimônio com uma mulher ou a ela com um homem, o que é normal, precisa ficar bem claro isso, né? Para a igreja, nós estamos tratando aqui o casamento entre homem e mulher. É preciso ficar bem claro isso aqui. Então, quando é questão de 1 mês, 2 meses depois, estão separados. Nós temos casos que na primeira noite de núpcias do casal já se separaram. Então, nós vamos analisar tudo isso aí. Por quê? O que levou a isto, né? Então, a pessoa se perde, né? Casou, é para a vida toda. Às vezes ele até entendia que era isso mesmo, mas houve um vício, né? Eu posso contar para você aqui um caso, por exemplo, né, que a pessoa se casa, a moça se casa com um rapaz. E não precisa pensar que isso aí não acontece não, que acontece sim. Nós temos casos aqui. E casa-se e, de repente, ela descobre que o seu marido, ele é homossexual. Acabou. A questão aí, o casamento é nulo de pleno direito. Você compreendeu? Então, ela pode entrar com um pedido, vai ter que demonstrar isso aí, entendeu? Geralmente essa parte ela não vai aparecer em juízo, ele não vem para ser ouvido, mas aí nós temos outros elementos para este julgamento. Eu vou dizer para você aqui e para o povo saber, né? Vamos dizer assim, que a pessoa se casa, o homem se casa, o João se casa com a Maria. E de repente, na constância matrimonial, eles não conseguem ter filhos, porque um dos princípios do casamento também é a geração e criação de filhos. Isso aí é uma exigência da igreja. Aí, digamos, o casal não consegue ter filhos. E ela não entende, ela vai ao médico, faz exames, etc. Ela não tem nada normal. De repente descobre que ele é que não pode ter filho, por exemplo. Mas ele sabia disto. Ele se casa sabendo disso, você compreendeu? E não falou com ela. Nulo de pleno direito esse casamento. Contradiz até mesmo das propostas feitas no altar, né? Exatamente. Então, se ele, ainda que ele não possa ter filhos, ele sabe disso, mas ele comunica a ela e ela aceita a situação, a história é outra. Aí é diferente. Mas se ele sabe e não falou com ela, esse casamento está nulo de pleno direito. E nós temos muitos outros casos, né? Muitos, é uma infinidade. Então, só para você verificar. A pessoa, então, que se sentir aí, digamos, na necessidade de se realizar na vida, ela então pode entrar com um pedido. O que é isto? O que é o libelo? Ela vai fazer um pedido, contar a sua história, né? Conversa com o seu pároco, seria muito importante. Ele vai orientar a pessoa como deve agir. A pessoa vai contar a sua história de fase de namoro, depois o noivado, o casamento e tudo aquilo que aconteceu que levou à separação. As pessoas
às vezes pedem muito a nulidade, a declaração de nulidade matrimonial, porque às vezes querem participar da Eucaristia, não estão bem consigo mesmas, entendeu? Ou então querem participar da vida da igreja e não conseguem. Então, todo caso tem que ser analisado esmiuçadamente, não é a grosso modo, não. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa se separou, mas não tem vida em comum com outra pessoa. Está sozinho ele, está sozinho ela, por exemplo, né? Então, ele está totalmente liberado. Eu não vejo a impossibilidade de uma pessoa, nessas circunstâncias, não ter uma participação na vida da igreja. Se existe isso, segundo o meu entendimento, salvo o melhor juízo, tem que se analisar mais profundamente, né? Tem algum equívoco, mas a pessoa está liberada para participar da igreja. Ninguém pode ser discriminado de participação na vida da igreja, não é? Mas então, feito o pedido, é como eu já expliquei. Isso vai às mãos do vigário judicial, ele vai analisar, é chamada a outra parte, ela vai contestar ou não contesta, como eu disse, ela não é obrigada a participar, né? E aí o processo continua, né? Agora, eu gostaria, se você me permite, de esclarecer um pouco sobre o processo do rito breve, que nós estávamos falando. Sim. Ao invés de uma pessoa só assinar, poderiam ser as duas pessoas, o homem e a mulher, os dois, fazendo o mesmo pedido. Aí abrevia muito tempo, é muito mais rápido. Se a outra pessoa não assinou, ela é chamada para assinar, se ela concorda, se está de acordo, né? Apresentar fazer uma manifestação favorável. E geralmente ouve-se aí uma, duas testemunhas, não é um rito muito longo, né? Quando existe coerência naquilo que se está afirmando, e rapidamente o processo é resolvido. Não é como o rito ordinário, que lá são 3 juízes, e no rito breve, o bispo que é o juiz. É diferente, você está vendo aí, né? Padre, muito obrigado. Nossa conversa foi muito enriquecedora, tenho certeza. Tirou muitas dúvidas das pessoas que sempre questionam sobre esse assunto. E, novamente, vale reforçar, né? Em caso de dúvida, interesse em iniciar um processo, também pode entrar em contato com o Tribunal Eclesiástico aqui na Cúria, pelo 3371-1011. Eu gostaria de dizer, Lucas, que é muito importante o trabalho que nós chamamos do notário ou da notária. Notária é aquela secretária que colabora, né, no trâmite processual, juntamente com o juiz auditor. No nosso caso aqui na Diocese de São João del Rei é a Teresa. Então, as pessoas que tiverem dúvidas, as pessoas que quiserem iniciar um processo, podem se dirigir à Cúria e a Teresa vai dar toda a orientação para a pessoa ter agilidade nesse processo de lei. Sem dúvida, Padre. Novamente, muito obrigado e agradeço você que acompanhou mais um vídeo no nosso canal. Semana que vem temos mais uma boa conversa. Um grande abraço a todos.